Salve, salve! Vamos começar uma bateria de 10 questões discutindo os temas mais pertinentes e reincidentes em questões de concurso para a carreira pública envolvendo a língua portuguesa. Então, vamos discutir essas questões de uma maneira reforçada com algumas dicas. Muito bem, sou o professor Nilson Ferreira e estamos começando o nosso comentário. A primeira questão que vamos trabalhar é uma questão de interpretação de texto, que há uma diferença entre intelecção de texto. Mas aqui vamos nos limitar hoje, já que é uma questão entre tantas, para discutir essa questão de intelecção e interpretação numa aula específica sobre texto. Então, ele coloca um autor, a FCC, a banca, coloca um autor chamado Joaquim Vilares, que ele escreve um pequeno texto sobre um conto do Machado de Assis. Então, na realidade, a pergunta vai circular muito mais em torno do Machado de Assis, do conto, que se chama Noite de Almirantes, né? E ele tem uma discussão se é do Machado, é bom ficar atento, porque o Machado era um autor que desacreditava na pureza do ser humano, nos sentimentos, as coisas, as ações, ser motivada por sentimentos. E também porque a escola do Machado de Assis é o realismo, que se opõe ao romantismo, que era uma escola escola literária, estou falando, e que girava em torno dos sentimentos, das grandes paixões, do amor eterno, das juras de amor. Então, Machado vem com essa reflexão, trazendo para a realidade. No caso aí, são essas duas personagens, esse casal a que ele se refere, é Deolindo e Genoveva. Ele, marujo, ela, uma moça jovem, sem estudos, sem família, com condição, morando de favor na casa de pessoas. Ele faz uma viagem, na volta, com o dinheiro que ia ganhar, e morar juntos e ter uma vida, digamos, felizes para sempre. Só que, ao voltar, esperançoso de encontrá-la, ela, na realidade, já está morando com outra pessoa. Ela não o esperou. Então, as juras de amor se dissolveram, se diluíram, elas se evaporaram por conta da necessidade dela de sobrevivência. Arranjar alguém que para ela era mais seguro, um mascate, quer dizer, um vendedor, hoje seria um comerciante, né, um comerciário, e ele dá a ela a condição que ela não tinha de família e as circunstâncias. Bom, o conto do Machado é esse, e o texto do Joaquim gira em torno disso. A questão do juramento, as juras de amor, a promessa de amor eterno e a necessidade, a realidade. Ele diz que não se pode jurar algo porque eu não sei o que será daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos. Um juramento é algo, digamos assim, irracional até certo ponto. E aí nós estamos com a pergunta que muito mais gira em torno do conto do Machado do que propriamente do texto do Joaquim Vilares. Então, há de se observar que em um texto se perguntam duas coisas. Ou a banca pergunta algo sobre os verbos, ele tem ou não tem isso, ele disse ou não disse isso, ele fez ou não fez aquilo. Ou quem fez isso, quem disse isso, algo nesse sentido. Ou sobre os nomes. Então, eu vou perguntar detalhes dos nomes, que normalmente é um substantivo sujeito, às vezes o substantivo objeto, ou detalhe do verbo, que são os advérbios. Então, você tem que ter atenção a isso. A pergunta: as criaturas têm seus intentos e ambições limitados pela natureza. O verbo é ter. Se refere a quem? As criaturas. Então, eu estou falando de criaturas. Certo? Fala-se de criaturas. Então, gira em torno. Essas criaturas têm ou não têm intentos? Isso é uma afirmação. Os desígnios são desígnios de quem? Da natureza. Quer dizer, a natureza é que determina. A natureza é mais poderosa. Os desígnios da natureza são mais poderosos.
do que o nosso futuro deseja. Isso está lá. Isso é verdade. Mas vamos analisar as outras opções para vermos o que elas dizem. Agora ele passa a falar o detalhe da natureza que eu já expliquei. Ele fala de quem? Do juramento. O juramento atesta no reino dos sentimentos a natureza não tem como prevalecer, a natureza não tem como prevalecer. Essa é a grande afirmação. E você observa que esta afirmação da letra B, ela se contrapõe à letra A. Na letra A diz que a natureza que determina, os desígnios da natureza é que estabelecem o que é o seu futuro. A B diz o oposto. Então, se a A está certa, a B está errada. Se a B está certa, a A está errada. Porque elas se opõem. Observe, a natureza não tem como prevalecer. Na letra A, ele diz que a natureza tem desígnios mais poderosos do que o desejo do ser humano. Elas são opostas. Na letra C, se observar, ele fala das vontades humanas. Mas ele utiliza uma palavra bem interessante. Elas revelam-se mais forte que os instintos naturais. Ela diz mais ou menos o quê? O que diz a letra B, com outras palavras. Os juramentos e as vontades são mais fortes que a natureza. A letra A diz que a natureza é mais forte. Então, se a C está certa, a A não pode estar, porque ela se opõe. Na letra D, ele volta a falar da natureza. De novo, a natureza com N maiúsculo. Ele diz que a natureza põe a perder o que há de melhor em nós. Que ela estraga tudo, ela sempre estraga tudo. Ela é sempre contrária às emoções. Aí você está negando todas as possibilidades de alguém viver com algum tipo de sentimento. Ele diz que elas são mais poderosos. Na letra A, são mais poderosos. Não que o outro não exista. Na letra D, ele diz que não existe a direção contrária. Então, ou você vai pelas suas emoções, sentimentos, ou você vai pela razão. São coisas que nunca podem estar nem próximas, nem seguir o mesmo rumo. E isso é algo, né, que não é verdade. Na letra E, ele fala de fatos naturais. E ele diz que fatos naturais não costumam sobrepor-se à vontade humana. Fatos naturais, quer dizer, a natureza, ela não consegue se sobrepor. É o que diz a letra B. Então, se a B está certa, a E também está certa. Eu não posso ter duas corretas. Observe por essa ótica. Consequentemente, por uma sequência de impossibilidades, nós vamos ficar com a letra A. A força das circunstâncias, a força da realidade, a força do que o contexto em que cada um vive é que determina se você vai ser fiel ao outro até o final, se você vai separar, se você vai casar, se você não vai aguentar, se você vai se manter naquele emprego, se você vai manter com ética ou não. Essa era a visão do Machado. Letra A é a resposta mais adequada. E aí eu deixo vocês com uma bela dica, certo? Bom, a dica é sobre texto. A dica é sobre texto. Então, vejam, ou se pergunta algo sobre o nome ou algo sobre o verbo. Esse nome normalmente é o sujeito, esse verbo sempre vai ser o predicado. É a afirmação. Então, pergunta-se sobre esse nome. Você busca um adjetivo, os adjetivos que estão na alternativa, ou seja, um elemento especificador, ou você busca a função adverbial, que são circunstâncias. São dicas para você trabalhar um bom texto. A questão 2, ela envolve ortografia. Aqui é uma questão do CESP, que 2015 ainda era CESP, bem depois fizeram uma reestruturação para o SEBRASP. Então, o CESP ainda, no seu formato, ele dá um texto e pergunta aí. A Justiça Federal, que inclusive deve estar em maiúsculo,
assim como o Ministério Público está em maiúsculo, a Justiça Federal dispõe em capítulos sobre a estrutura, sobre a. Ele faz um jogo, uma pergunta sobre a. Na realidade, a pergunta é sobre o acerca. Porque o acerca tem acerca junto, acerca separado, acerca só o acerca com o A, com H do verbo haver. Então, são 4 grafias. O cerca sem o A. Então, são várias grafias. Aí ele trabalha o acerca junto. Então, o que acontece neste caso? Está perfeitamente correto. Por que está correto, Nilson? Por que está correto? Porque quando se diz acerca numa palavra só, você substitui por uma palavra só. Sobre. Ah, Nilson, mas tem o de. Todos eles terão o de depois. O acerca junto, separado, com H, sem o A, tem sempre o de depois. Então, vamos nos concentrar na palavra acerca. Acerca de uma palavra só. É substituível por sobre. Falávamos acerca de futebol, sobre futebol. Agora, se este acerca ele vier separado a cerca, você lembra que pode botar uma outra também separada, em torno. Há cerca de 10 horas, ele esteve aqui, em torno de 10 horas. Perto de 10 horas. Então, você tem aí apenas uma dica, uma maneira de você lembrar. É apenas uma indicação. A questão número 3, ela envolve uso de pronomes, classes de palavras. Ele trabalha com preposições e conjunções. Veja que o por, o para, o de são preposições, o se é conjunção, mas todos são chamados de conectores. Esses conectores, eles vão unir palavras ou orações ou um grupo de palavras a uma outra palavra. Então, no primeiro caso, nós temos o exemplo do verbo por. A frase com o verbo é esta: opte por atacar. Esse por, neste contexto, só o por, estamos falando do valor semântico do conectivo. Esse conectivo é preposição ou conjunção. Então, por me dá uma ideia de favor. Ele optou em favor do ataque. Esse é o sentido do por. Não confundir a expressão toda, que seria um objeto indireto, um adjunto adverbial, um agente da passiva. Nós estamos nos referindo ao valor semântico do conectivo. Muito bem. Recado para Washington. O recado para Washington. Então, vejam, esse recado esse para não é finalidade. Esse para é direção. Direcionado para Washington. O recado para você é direcionado a você. Não estou falando com os outros, é somente com você. O se Trump contemplar, se, caso ele contemple. Caso, porventura, há uma ideia de hipótese. É uma conjunção. No caso do de, o de é a origem. Ele vem de São Paulo. É origem. Na verdade, quem é origem é de São Paulo. O de é afastamento. Nesse caso, o de não pode ser origem, porque ele se refere ao nome regime. Eu não posso dar origem para um nome. Eu posso dar origem para um verbo. Ele vem de São Paulo. Ele saiu de São Paulo. Aí eu me refiro ao verbo. Então, nesse caso, ele se refere ao nome. Portanto, de quem especifica o nome, tipifica o nome. Tanto é que vai formar isso aí um adjunto adnominal, valor adjetivo. E o último é um de, que é dado como um instrumento
Mas ele não usou míssil para fornir. Míssil é a coisa que compõe isso aí. Esse fornido, apesar de um verbo, fornido está com valor de adjetivo. Estão cheios, estão repletos. Então, eu recebo em cima de um adjetivo um substantivo preposicionado. Eu não posso ter instrumento de nome, eu tenho instrumento de verbo. Ele arrombou a porta com o machado. O machado é a coisa que ele usou para a porta, não, para arrombar. Ele derrubou a casa com um trator, o trator que ele usou para derrubar, não é para a casa. Então está ligado a um verbo, isso aí está ligado ao nome, jamais poderia ser instrumento. Tanto é que, sintaticamente, ele é um complemento nominal. Então, a resposta correta, letra B. Embora o gabarito oficial, não sei se houve depois uma retificação, indique a letra E. Impossível, porque eu não posso ter instrumento de coisa, substantivo, nome, eu tenho instrumento em cima de verbo. Simples, né? Sem discussão. E aí nós temos a dica do uso destes elementos. Qual seria? E um detalhe, uma curiosidade. Pergunta-se muito o valor da preposição, como é o caso. Mas vejam que ele falou de instrumento. Instrumento não é a preposição. Instrumento é a locução. Ah, é causa. Causa não é a preposição. Causa é a locução. Ah, é de lugar. Não é, o em é uma preposição de lugar. Não, quem é de lugar é a locução. Cuidado. Quando se diz, chegou a Timon, porque indica o A indica movimento. Não, o A é de quem é dinâmico ou estático é o verbo. Ponto. 2. Quem dá ideia de lugar é a locução adverbial. O a, preposição, o sentido dele é aproximação. Quando eu digo que eu chego a, eu estou me aproximando. Então, o a, preposição, ela tem um valor semântico de aproximação e não de lugar. Tanto é que você diz, cheguei de Timon. Ah, o de da ideia de procedência, da ideia de lugar, da ideia de origem. Ah, porque o de da ideia de movimento. Não, quem dá ideia de movimento é dinâmico ou verbo. Quem dá ideia de lugar ou procedência, origem, é a locução adverbial de Timon. Cheguei de São Paulo. Cheguei de Portugal. Cheguei a Portugal. Os dois são ideias de lugar. Só que o de, o oposto ao a, ele é afastamento. O de aproxima, o a afasta. Então, se eu digo cheguei de Timon, eu estou o quê? Me afastando. Eu cheguei a Timon, eu estou me aproximando. Você lembra o a de aproximação, o de distanciamento. Então, cuidado. Nilson, na hora da prova, o que acontece? Eles perguntam o valor semântico da preposição, como está a questão, mas eles querem saber, na realidade, o valor, a classificação da locução adverbial, ou, às vezes, adjetivo. Cuidado, fique aceso. Questão 4. A questão da FGV, ele dá uma construção. O tempo é a casa mais preciosa que um homem pode, coisa mais preciosa que um homem pode gastar. E ele diz que esse pode gastar é uma locução verbal. Aí temos que entender o que é uma locução verbal. E aí ele pede que você marque uma construção em que haja uma outra locução verbal. Certo? Então, vejamos. O que é esta locução verbal? O que é esta locução verbal? É um conjunto de, normalmente, 2 verbos, um chamado verbo auxiliar, o outro chamado verbo principal, em que o verbo auxiliar sofre as flexões, tendo perdido suas especificidades, e o principal fica numa forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio, mas é o manda-chuva da história. É quem diz como é que se comporta
concordância, a regência, a transitividade, o valor semântico, que determina a pessoalidade do verbo, é ele quem manda. São 2 verbos, normalmente, mas eu posso ter 3, eu posso ter 4, posso ter até locuções de 5 verbos. Mas quem manda sempre é o principal. Os outros todos são chamados de verbos auxiliares. 2, que é o comum, mas eu posso, como eu disse, ter até 5, mas só vale por um verbo. Um único verbo. Sempre 2, 3, 4, 5 verbos, mas um só processo, uma só ação, um só verbo, portanto, uma só oração. Muito bem. Voltando à questão, ele quer saber sobre a locução. Então, nós temos mandar, gastar. Então, nós temos 2 verbos. Alguém manda e o outro gasta. A mãe mandou o pai gastar o dinheiro na feira. Então, a mãe manda, quem gastou foi o pai. O pai mandou a mãe gastar o dinheiro na feira. Quem manda é o pai, quem gasta é a mãe. São ações distintas. Do mesmo jeito, deixar gastar. Eu deixei, quem gastou foi ele. São 2 ações distintas. Então, não é locução, são 2 orações. E aí, esses verbos, mandar, gastar, deixar gastar, fazer, acontecer. Fiz você sorrir, eu fiz, quem sorriu foi você. Deixei você entrar, eu deixei, você foi quem entrou. Mandei você sair, eu mando, quem sai é você. São 2 ações distintas. Com outro verbo aí no infinitivo, esses são chamados verbos causativos. Por quê? Porque mandar, deixar, fazer e similares são a causa do verbo do infinitivo. Ela gastou porque eu mandei. Ela gastou porque eu deixei. Ela saiu porque eu mandei. Ela fez porque eu deixei. Quer dizer, um é a causa do outro. Já na construção deve gastar, esse deve indica possibilidade, dúvida. Ela deve gastar uns R$ 10 hoje. Ela deve chegar depois das 10. Quer dizer, não é certeza, é dúvida. É algo que eu estou sem saber. Não tem um devendo algo a alguém e outro gastando algo. Nós temos 2 verbos com um só processo, portanto, uma só ação. Então, isto é uma locução verbal. Já no caso seguinte, sente gastar. Um pouco esquisita essa construção, sente gastar, né? Mas tudo bem. Ele tem um sentido e outro gastando. Assim como, né, ver gastar. Eu estou vendo você gastar muito nessa feira. Então, eu estou só vendo. A quem está gastando é você. Então, eu tenho 2 ou mais verbos com um só sentido, locução. Tenho 2 verbos com 2 ações distintas. Isto não é locução. Neste caso, eu tenho o verbo sentir, verbo ver, verbo ouvir e outros verbos similares. Como infinitivo, no caso aí, gastar, ou pode ser também o gerúndio. Então, nós temos agora os verbos sensitivos. Por quê? Porque eu vi você entrar. Eu apenas vi. É uma sensação visual. Eu ouvi você chamando. Eu ouvi, mas quem chamou foi você. São ações distintas. Então, chamado verbo sensitivo. Ok? Muito bem. Questão 5. Na questão 5, é dado um outro texto e ele vai perguntar sobre, voltando agora à parte sintática, sobre o verbo esquecer. Aí alguém pensa logo, não, o verbo esquecer é um verbo que possui várias construções. Eu esqueci você, eu esqueci-me de você, e esqueceram-me. Tem várias possibilidades. O verbo esquecer e o verbo lembrar também acompanham. Então, eu posso esqueci que, esqueci de quê? Bem, esqueci que você viria hoje. Esqueci-me de que você viria hoje. Aceita as 2 construções. Mas aqui tem uma pequena particularidade. Veja só. Aqui
transcrevendo o trechinho lá do texto, ele diz: esquece-se, no entanto, que o poder legislativo possui outras funções típicas. Ora, quem esquece, esquece algo. Ou seja, o poder legislativo possuir outras funções é a coisa esquecida. Como não existe preposição, esta coisa esquecida é um objeto direto. Ah, então eu posso botar o de que e fica naquela condição anterior. Não, porque nós temos aqui um elemento perigosíssimo, que é um pronome apassivador. O se, quando aparecer em um texto, fique atento, porque ele é extremamente perigoso. Então, nós temos o esquecer, esquecer algo. Mas, ao botar o se, o que faz esse se? Transforma esse objeto em sujeito. Isso é que é a voz passiva. É essa inversão desses papéis. O que era objeto vira sujeito, o que era sujeito vira objeto. Isso é que é jogar para a passividade. E, no momento em que ele passa a ser sujeito, ele jamais pode ser preposicionado. Então, eu não posso botar o de que, porque agora ele está na posição de sujeito. Então, neste caso, esta construção ela é errada. Ah, Nilson, mas então, se é errada, como é que a resposta é certa? Cuidado com esse tipo de proposta do CESP. Ele diz: a construção é possível? Não. Ela é certa? Não. Está errado. Mas qual é a resposta da pergunta? A pergunta não foi se está certo ou está errado. É se isso prejudica a construção da frase. Prejudica. Seria prejudicial? Seria. Então, é correta a proposta da pergunta. Muitas pessoas perdem questões do CESP porque elas confundem o que está sendo proposto com o enunciado. Se você não estiver atento, conheço muitos candidatos que já se perderam pelo caminho com essa construção. Então, fica aí um alerta: não vacilem. Sujeito preposicionado, nunca, nunca temos sujeito preposicionado. Então, por exemplo, a questão de concordância verbal, você mata com facilidade. Pega os substantivos, retira os que estão preposicionados, o que sobrar é sujeito. Se o verbo está batendo com ele, concordância correta. Se o verbo não bate, concordância errada. Você mata rapidamente com essa pequena dica. Muito bem. A outra observação é quanto ao capeta. Cuidado, que o se é um capeta. Apareceu um se no texto, fique atento, porque ele é perigoso. Quando acontece, Nilson? Quando o verbo transitivo direto, este verbo pega o seu objeto direto, que vai virar sujeito. Para quê, Nilson? Para dar realce. Eu quero realçar, eu quero destacar. Mas por que eu quero destacar? Porque se ele é sujeito, todas as concordâncias são com ele. Concordância verbal, nominal, tudo é feito com ele. Então, veja só, eu tenho uma inversão do que era objeto, que virou sujeito. Se eu vou botar para ativo, eu pego o sujeito, vai voltar a ser objeto. E enquanto sujeito, todas as concordâncias, verbal ou nominal, serão feitas com este novo sujeito, ou seja, com o ex-objeto. Muito atento. Fiquem acesos. Por isso que a questão não pode. O que era a coisa esquecida, por conta do si, virou o sujeito. E enquanto sujeito, ele não pode ser preposicionado, porque a preposição anula a concordância. Simples, tranquilo, e vamos em frente. Outra observação, para que você fique. O latinismo sintático a que me referi é um verbo causativo ou sensitivo. Os principais são esses: mandar, deixar, fazer, e o sensitivo, sentir, ver e ouvir. Ele é acompanhado por um infinitivo ou um gerúndio. E no lugar de um sujeito como pronome reto, é o único caso em língua portuguesa que o sujeito é um pronome oblíquo. O único caso em língua portuguesa.
latinismo sintático, porque essa estrutura remonta ainda à época da estrutura latina. Neste caso, são duas orações, dois verbos, duas estruturas, dois sujeitos, dois predicados, duas afirmações, dois processos. Não é locução verbal. É ainda referente àquela questão anterior. Questão de número 6. Vem bater em um tema que é extremamente recorrente em todas as bancas, mas a Getúlio Vargas adora. É difícil uma questão da Getúlio Vargas que não traga uma prova ou outra, uma prova ou outra. É raro uma prova, um concurso da Getúlio Vargas que não tenha uma pergunta sobre este tema. Está falando de quê, Nilson? Estou falando deste substantivo herói acompanhado da preposição, que equivale à heróica. Mas existe um substantivo preposicionado que não é locução. Ele tem valor de substantivo mesmo. E aí ele ganha outro nome. Muito bem. Ora, o que a questão deseja? O que a questão deseja? Ela quer uma construção em que o elemento substantivo homem, o termo, a palavra substantivo homem, preposicionado pelo de, não seja adjetivo. Ou seja, não é locução adjetiva. 4 aí são locuções adjetivas. 1 não é. E o que ele é? Um substantivo preposicionado. Tipo, Maria gosta do homem. Então, é a coisa da qual ela gosta. Maria tem medo do homem. É a coisa da qual ela tem medo. Maria foi cercada, né, dos homens. Os homens é que cercam a Maria. Aí é substantivo mesmo, não é locução. Agora, quando eu digo a maior preocupação do homem é a morte. Veja que, ao dizer do homem, eu estou tipificando a preocupação. A preocupação do homem, a preocupação humana, a preocupação machista, a preocupação feminina, a preocupação governamental, a preocupação familiar, a preocupação empresarial. Então, eu estou tratando de um elemento substantivo, adjetivo, tipificador. Se adjetivo, ele é adjunta nominal. Esse tem valor adjetivo. É igual o herói. Do herói, o heróico. Se eu digo a criação do homem, a pergunta é: do homem é uma qualificação, uma especificação, um tipo de criação, ou é a coisa criada? Deus é que criou. E o homem é a coisa criada. Então, se ele não é um tipo de criação, ele é a coisa criada, ele tem valor substantivo. Portanto, ele é complemento nominal. Logo, se ele não tem valor adjetivo, a resposta é a letra B. Agora, veja que a inteligência do homem é um tipo de inteligência. A inteligência humana, masculina, machista, a inteligência feminina, a inteligência familiar, a inteligência artificial. Isso é uma tipificação da inteligência. Valor adjetivo, portanto, adjunta nominal. Os amores do homem, os amores masculinos, os amores humanos, os amores terrenos, os amores passageiros. Eu estou tipificando amores. Então, se eu estou tipificando, é adjunta nominal. É efêmera a memória do homem. Do homem é tipificador de memória. A memória humana, a memória masculina, a memória feminina, a memória machista, a memória histórica, tem um valor tipificante. Então, se ele tem um valor tipificante, isso nada mais é do que adjetivo. Assim sendo, nós temos a dica da questão. Substantivo preposicionado vai ser adjunto adnominal, se tiver valor adjetivo, ou seja, se ele tipifica um substantivo. Vai ser um complemento nominal,
se ele tem valor substantivo, ou seja, ele nomina o outro. A inteligência do homem é um tipo de inteligência. A criação do homem não é um tipo de criação, é a coisa criada. Nomina. Questão principalmente, acontece no CESP, na FCC e outras bancas, mas na FGV praticamente toda a prova tem uma questão que envolve complemento nominal e adjunta nominal. Questão 7. Ele pergunta agora classificação de orações. Ele dá um trecho, as famílias que têm idosos acamados enfrentam desafios ainda maiores quando não encontram suporte e orientação nos sistemas de saúde. É correto afirmar que há, dentre outras, uma oração. Cuidado que a expressão dentre está errada. 99,9% das vezes que se utiliza dentre está errada. Existe a construção dentre. O sol saiu dentre as nuvens. De onde ele saiu? Ideia de, ideia de afastamento. Entre é no meio. Eu tenho várias, no meio delas, uma. Eu tiro uma, entre. Cuidado que isso também é uma questão de ortografia e pode cair numa boa prova para você. Mas, no momento em que ele dá esta construção e ele pergunta que, eu já corrigi aí, entre outras, né? Ele quer uma oração. Ora, pessoal, no momento em que ele fala em oração, ele está automaticamente falando de verbo. Aquela velha máxima, o número de verbos é o número de orações. Então, a primeira coisa que você faz é buscar os verbos. Tem, enfrentam e encontram. 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, 3 orações. Se eu tenho 3 verbos, eu tenho que ter alguém ligando essas orações. Isso se chama conectivo. E os conectivos são que e quando. Os 2 conectivos que estão aí para, entre outras coisas, delimitar onde começa e termina cada oração. Então, que tem idosos acamados, é uma oração. Quando não encontram suporte e orientação no sistema de saúde, é outra oração. Quando eu tiro as orações que possuem conectivo, a que sobra, que não tem conectivo, nem está em forma nominal, vejam, enfrentam, essa oração é a chamada oração principal. E aí eu observo, essa oração principal, ela tem o quê? Família que enfrenta desafios. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Se eu tenho sujeito, verbo, objeto, eu possuo, portanto, os elementos que são estabilizadores, que dão a estrutura básica de uma oração. Sujeito, verbo, objeto. Então, qual é a pergunta que eu faço a vocês? A oração principal, essa que não tem conectivo, ela está completa? Está. Como é que eu sei que ela está? Ela tem sujeito, verbo, objeto. Opa! Então eu já vou por um caminho. Ela está completa. Então você já descarta as orações substantivas, porque preciso de uma oração principal incompleta. Porque elas são o complemento da principal. A segunda pergunta é: essa oração subordinada, no caso, as 2 subordinadas, essas orações subordinadas, elas se referem ao verbo ou ao nome? Aí você observa que tem idosos acamados é o ato de enfrentar ou é a família? É a família, então está ligado ao nome. Quando não encontram suporte e orientação no sistema de saúde, está falando de família, de desafio ou de enfrentar? Ora, eles encontram suporte quando enfrentam. Então, está se referindo ao verbo. Está se referindo ao verbo. Então, ela é uma adverbial. Aqui eu tenho uma oração adjetiva, aqui eu tenho uma oração adverbial. Bem simples, não é? Então, veja você o que acontece.
ele diz que, de cara, voltando, se a oração principal está completa, de cara você elimina as orações, o quê? Substantivas, tanto a letra C como a letra D. São duas substantivas. Você fica com adjetivas e adjetivas é adverbial. Ah, Nilson, tem uma adverbial lá, mas é adverbial temporal por causa do quando. Aqui diz que ela é uma adverbial concessiva, fora. Você fica com as adjetivas, a e a é. Só que a adjetiva restritiva da explicativa, uma maneira simples de você identificá-las, distingui-las, é que a restritiva é sem pontuação, a explicativa é com pontuação. Então, veja só, o que acontece? Eu tenho uma oração principal completa, então ela é adjetiva ou adverbial. Está ligada ao nome, adjetiva. Com ou sem pontuação? Sem pontuação. Então ela é restritiva. Se ela fosse com pontuação, ela seria explicativa. Não pode ser adverbial, porque ela não está ligada ao verbo. Não pode ser objetiva indireta, porque, apesar de estar ligada ao verbo, a principal teria que estar incompleta. E se ela é indireta, tinha que ter preposição. Não existe preposição em nenhuma das duas orações. Substantiva, a principal teria que estar incompleta. E a principal está completa. E, para ser explicativa, eu precisaria de pontuação. Ou vírgulas, ou travessões, ou parênteses, mas eu precisaria de uma pontuação. Então, como a gente resolve essa situação? Como a gente resolve essa situação? Esse esqueminha é somente para orações subordinadas. Ora, se você pega, tira a subordinada e a principal ficou completa ou incompleta? Ah, Nilson, ela ficou incompleta. Então, ela é uma substantiva. Não, ela ficou completa. Então, ou ela é adjetiva ou ela é adverbial. Observe o pequeno detalhe que a substantiva, por que ela deixa a principal incompleta? Porque ela tem valor essencial ou integrante. Tanto é que ela vai ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo. O aposto é um furo. As adjetivas e adverbiais, elas têm valor acessório. Por isso que ela deixa a principal completa. Tem valor, portanto, de adjunta nominal e adjunta adverbial. A substantiva, uma se refere ao verbo, outras ao nome, mas a adjetiva sempre se refere ao verbo. Como a adverbial sempre se refere, a adjetiva sempre se refere ao nome. A adverbial sempre se refere ao verbo. Veja como é simples. Nós pegamos e tiramos a oração que tem idosos acamados, tiramos a outra quando, pererê, tiramos o que sobrou, a oração principal. E ela estava completa. Famílias enfrentam desafios. Então, ela cai no campo das completas. A oração que tem idosos acamados se refere ao nome família, por isso ela é adjetiva. A outra, quando, se refere ao verbo enfrentar, por isso ela é adverbial. Qual o nome que eu dou a elas? As substantivas, ela é o complemento, por isso que ela deixa a outra incompleta. Está faltando o quê? O sujeito, ela é subjetiva. Está faltando o objeto direto, objetivo direto. Está faltando o complemento nominal, completiva nominal. Falta uma agenda passiva, de agenda passiva, e assim por diante. E as orações adjetivas, se vier com pontuação, eu vou ter a vírgula para simbolizar, mas pode ser travessão ou parênteses, é explicativa. Se não tiver, é restritiva. E a adverbial era uma circunstância. Lá na alternativa C, pergunta se ela é concessiva. Não. Ela alternativa B, desculpe, ela é concessiva. Não, ela é temporal. Ela dá ideia de quê? De circunstância de quê? Ok? Muito bem. Questão 8, de novo da FGV. Tem uma construção. Antes de casar, eu tinha 3 teorias sobre como educar crianças. Agora, eu tenho 3 crianças e nenhuma teoria. Ele dá esse pequeno trecho e a pergunta que ele faz
é sobre a expressão antes de casar. Ora, antes de casar é uma locução prepositiva, que equivale a antes que é uma locução conjuntiva. São duas situações distintas. Bom, quando eu pego a expressão antes de prepositiva, que vai me introduzir uma ideia temporal, ela não é temporal, ela introduz uma ideia temporal, ou ela vem com um substantivo, antes de meu casamento, antes da aula, antes, né, de terminar, antes de tudo, tem um elemento nominal, ou ela vem com o verbo no infinitivo. Antes de eu ser casado, antes de sair, apague a luz, antes de entrar, limpe, né, o sapato, antes de falar, pense duas vezes. Então, eu tenho um verbo no infinitivo. Eu descarto a letra A. Por quê? Porque ele pede para desenvolver a oração. Na letra A não tem verbo. Oração, eu já disse, tem que ter verbo. Então, letra A, fora. Letra E, tem verbo. Mas o verbo está no infinitivo, portanto, a oração continua reduzida de infinitivo. Ele não desenvolveu, então, duas que eu já tiro. Eu fico entre a B, a C e a D. Só que a letra B, C e D possuem um elemento que não existe. Não existe a expressão antes de que. Ou eu tenho antes de ou antes que. Antes de que, as duas juntas não existem. Então, resumindo, não tem resposta. Mas, Nilson, pelo amor de Deus, eu não posso sair da prova sem marcar uma letra, entregar essa ao branco. Vai ser anulada. Deve ter sido anulada. Mas eu preciso marcar alguma coisa, não posso. Eu não vou sair em paz dessa sala de prova. Pois então, no caso, você marca a letra C. Por quê? Porque o verbo casar está no subjuntivo. A expressão antes que vai exigir um substantivo. Perfeito? Então, assim, eu resumo para vocês o caso deste antes. Antes de, lembre, locução prepositiva. Começa com preposição, termina com preposição. Ela se acompanha de um verbo do infinitivo, antes de nascer, antes de falar, antes de morrer, antes de casar, antes de sair, antes de entrar, ou um substantivo. Antes de você, não existia ninguém. Antes da aula, haverá um lanche. Antes de tudo, antes do fim, tem que ter um substantivo. Se eu uso antes que, eu passo a ter uma locução conjuntiva, ambas com o mesmo valor, que é um valor temporal, mas vai exigir um verbo no subjuntivo. Antes de que, simplesmente não existe. Então, a questão tem que ser anulada, mas fica aí a ressalva que, havendo esse contraponto desses elementos, você sai por esta tangente. Muito bem. A questão 9 já é de 2018, é bem recente, da FCC, que tem melhorado enormemente a qualidade e o nível de suas questões. Então, é um texto do Joaquim Vilares, o mesmo da questão de interpretação, só que agora ele não pergunta interpretação, ele quer saber agora sobre a estrutura do texto. Então, é o mesmo texto sobre o conto do Machado de Assis, Noite de Almirante, e ele dá um pequeno trecho, também de orações, e pergunta o seguinte. De novo, ele volta a falar sobre orações. Qual é a primeira coisa que você faz? Verbos. Expõe e mostra. 2 verbos, portanto, 2 orações. O que eu preciso? 2 verbos de um conectivo, sempre para ligar. Nilson, se eu tirar o conectivo, o que acontece? Entra uma pontuação. Vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, ponto, entra uma pontuação. Travessão, entra uma pontuação. Parênteses, entra a pontuação. Aqui tem um conectivo. O conectivo é mas.
E o mais me dá uma ideia de adversidade, de oposição. Ora, se mostrar se opõe a expor, o contrário também é oposição. Não tem oposição só de um lado. Eu sou oposição a você, mas você não é oposição a mim. Não existe. Opostos são opostos. Adversários são adversários. Um do outro, o outro do um. Não tem como eu ser seu adversário e você não ser meu. Flamengo é adversário do Vasco, mas o Vasco não é adversário do Flamengo. Não, não existe. Adversário tem que ter o outro. Então, em qualquer sentido que você vá, a ideia vai ser adversativa. Então, eu tenho uma ideia de adversidade, portanto, uma ideia de oposição. Muito bem. Ele quer saber em qual das construções, invertendo a ordem, eu mantenho esse sentido de oposição. Então, se você inverter, vai continuar. Então, basta eu procurar uma conjunção adversativa. Eu tenho logo na letra A o embora, que é oposição. Mas, contudo, entretanto, embora, porém, são adversidades. Então, a resposta está logo de cara na letra A. Mas, Nilson, e na letra B? A expressão uma vez que é uma justificativa. Uma vez que nossa vontade afirma, estou justificando, que não é a mesma coisa. Está correto, mas não é a mesma coisa. Diga assim, correto não. A lógica não diz é a mesma ideia. Nilson, à medida que... Bom, seria gradação se não tivesse esse em. Porque existem duas construções. À medida que é gradação, existe na medida em que é causa. Mas as duas misturadas é como o antes de e o antes que. Existem os dois, mas antes de que, os dois juntos não existem. Então, existe a medida que, gradação, né, proporcionalidade. Existe na medida em que é causa. Justificativa. Agora, a medida em que não existe. Então, a letra C nem existe. Nilson, por quê? Ora, porque também se expõe, né, o que há de belo. Isto é o porquê é uma justificativa, é uma explicação, só que não esse porquê separado, é o porquê junto. Porquê separado aí não é que seja resposta. Não vá cair dessa, que o porquê separado seja resposta. Porque separado pode ser tem vários significados. Mas nesse caso, que tem o valor conjuntivo, ele obrigatoriamente é junto. E na letra E, que não tem um conectivo explícito, mas tem o fosse, que está no subjuntivo, portanto, é uma ideia concessiva. Não fosse a beleza, quer dizer, caso isto não existisse, é uma concessão. Muito bem. Só quero chamar a atenção para um pequeno detalhe. Certo? Nós temos aqui, olhe só, na letra D, de novo o capeta. Além do problema do em, além do problema do porquê separado, aqui ainda tem este caso do capeta. Veja que o verbo expor é transitivo direto. Então, este o é o objeto direto do verbo expor. Agora, ele é o objeto direto do verbo expor. Na hora que eu boto o se, pronome apassivador, ele vira sujeito. E ele é singular. Como é que o verbo está no plural? Então, um erro grosseiro de concordância. Aquilo que eu disse. Tira os elementos preposicionados, vê o que fica. O verbo bate com ele? Não bate. O verbo está no plural e a palavra está no singular. Então, está errada. Duplamente errada. Né? Na letra E, não fosse a beleza que também tem, né? Que também tem na quebra mesma da nossa vontade. Então, ele tem a beleza. Aí, quem é que tem essa beleza? Tem que voltar ao texto para ver se esse tem está no plural corretamente. Morreu a questão. Quais são as dicas desta penúltima questão? Quais são as dicas? À medida que é gradação, na medida em que é causa. Agora, à medida em que, ou na medida que, quer dizer, o em cima e não ter o em embaixo, misturar os dois, não existem. Cuidado, não existem. A outra
Dica, ainda envolvendo aí o caso do porquê. Porquê separado é pergunta, porquê junto é resposta. Não caia nessa esparrela porque não funciona. Porquê separado, ele tem que ser inicial, não é inicial da linha, é inicial da oração. Se estiver na segunda oração, iniciando na segunda, ele é inicial da oração do mesmo jeito. Você pode substituir por pelo quê, pelo qual, para quê, por qual. São aquela mesma ideia da substituição do acerca e do sobre. Acerca de uma palavra só, sobre uma palavra só. Acerca, duas palavras. Em torno, duas palavras. Aqui eu posso botar qualquer uma outra expressão que eu substitua o porquê, será separado. Pelo que é separado? Para que é separado? Por qual é separado? Então, por que é separado? A mesma coisa para o porquê com acento. A diferença é que, enquanto o porquê sem acento é inicial, o porquê com acento é final. Por que você faltou? Sem acento. Você faltou por quê? Aí ganha o acento. O outro é o porquê junto, sem acento. É resposta. Não vá por aí. Equivale a pois. Você tira e bota o pois no lugar. Você tira e bota o pois no lugar. E o outro é o porquê com acento. O porquê com acento, junto com acento, ele corresponde à palavra razão. Não sei o porquê da briga, razão, motivo. Esse porquê está errado, quer dizer, essa palavra. Cada um tem seus porquês, seus motivos, ele cabe no substantivo. E é o único dos 4 porquês que pode ter flexão. Os porquês de cada um. Seus porquês é o único que pode ser variável. Ok? E vamos, então, à 10ª e última questão, agora uma questão da VUNESP, que pergunta por preposições, mas não o valor semântico das preposições, como aquela questão anterior. Como aquela questão é um outro caso. Aqui é quanto à regência, que normalmente essa regência é uma regência, normalmente, uma regência verbal. Raramente você vê questões que envolvem regência nominal. Esta questão mistura as duas coisas. Bem interessante. Nós vamos pegar a palavra inerente. O que é inerente a, e não com, significa junto. Assim como o verbo implicar tem várias regências, no sentido que é implicar, dar como, né, resultado, é transitivo direto, então não aceita preposição de jeito nenhum. Segunda frase, uma existência rica em. Não, ela é rica de amizade, rica de saúde, rica de beleza, rica de. O adjetivo rico exige a preposição de. E o incentivar, incentiva algo, incentiva os alunos, incentiva as pessoas, incentiva o público, é transitivo direto. Mas aqui ele tem uma preposição. Aliás, já tem um objeto direto. Vai incentivar alguém a alguma coisa. Nesse caso, ele tem um transitivo direto e indireto. No caso, ele incentiva a, de levar à proximidade. Com o A de sociabilidade, que já está aí no dar, 2 As, crase. É o caso único de crase. O resto é tudo ficção. A letra C diz lamentar. Quem lamenta, lamenta algo. Eu lamento a morte de fulano, eu lamento, né, o que aconteceu com você. O verbo lamentar é transitivo direto. Portanto, ele não pede preposição de nem nenhuma outra preposição. De novo, a presença do danadinho do si. No momento em que eu tenho este si, ele se torna pronominal e ele exige a preposição de. Lamentar-se de, esse de é pronome integrante do verbo. Lamentar-se de algo, de alguém, só você pode se lamentar, ninguém pode se lamentar por você. E o adjetivo, o nome avesso, né, exige a preposição a. E aí nós temos duas construções plenamente corretas. Mas, Nilson, pensei que estivesse errado, porque exercício seria aí uma crase, exercício é masculino, como é que eu boto um A feminino? Exercício está no plural, como é que eu boto um A, né, no singular? Então, se fosse aos ou se fosse um feminino, seria uma crase.
Então, está perfeitamente correta a letra C. Na letra D, nós temos aí útil, de novo o nome, adjetivo, útil a alguém, útil a alguma coisa, não com, porque não é junto, é útil a no sentido de aproximação de, contrapor, que se contrapõe a alguma coisa, e não de. E práticas, já está aí o artigo as, dois as, crase, é o único caso de crase. Então, ambas erradas. E na letra E nós temos proceder. Também tem várias regências. Proceder no sentido aí de dar início, dar andamento, realizar. Então, proceder a. Perfeitamente correto. Mas o segundo, propício, é propício a e não em, porque não é dentro. Então, está errada. Portanto, ficamos com a letra D. Qual é o detalhe? Superprodutivas. Super é prefixo. Prefixo não manda só. Isso é uma palavra só, tudo junto. Não tem hífen porque ele começa com P. Então, a não ser que super terminasse com P. Aí seria, porque seriam letras repetidas. Então, a palavra tem que ser. Ah, Nilson, eu ouço muito, o cara diz que é super legal, super interessante, super agradável, que é super, super. Estão usando muito super como um advérbio, como uma palavra, mas ainda não está no uso regular da língua. Portanto, o super é prefixo, ou vem com hífen, ou vem junto sem hífen. Sozinho, perambulando na frase, não vem. Qual é a dica final, Nilson, para a questão 10 e última questão do nosso encontro de hoje? Ora, nós temos a primeira observação é que o verbo, quando se refere ao sujeito, isso se chama de concordância. Lembrando que ele nunca pode ser preposicionado. O verbo, quando se relaciona com os seus complementos, objeto direto, indireto, com o agente da passiva, com o adjunto adverbial, com o predicativo, essa relação se chama regência. E o que é a regência em si? É uma exigência que esse verbo ou nome faz e o outro tem que obedecer. Então, o regente impõe, seja ele verbo ou nome, e o regido obedece. É uma relação de imposição, de exigência. Lembra, regência é uma exigência. Pronto. E assim fica legal. Bom, encerramos o nosso encontro e eu digo a você o seguinte: se você acha que pode, é porque você pode. Mas se você acha que não pode, então você está certo. Acredite em você. Acredite que é capaz. Agora, isso demanda esforço, dedicação, estudo e muita observação. Ok? Muito bem. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Alguma crítica, alguma dúvida? Está meu e-mail, que vocês podem passar o e-mail. Estão aí minhas redes sociais. Você pode entrar e deixar um recado. E está aí o meu WhatsApp, que você pode também mandar um recado, mandar a sua dúvida. E eu estarei à disposição com o maior prazer. Um grande abraço. Até a próxima.